Olá, povo! Eu voltei, eu prometi que eu voltaria para essa aula com vocês. Eu sou o professor Marlon, estamos juntos para mais uma aula de História do 8º ano. Junto comigo, com você para essa aula linda, tá aqui o Natan, dê um oi para ele. E a gente hoje continua o tema da última aula. Você vai lembrar que na última aula nós paramos falando sobre colonização da Inglaterra na Índia. Bora continuar hoje. Antes, vou te dar aquele tempinho para você avisar o grupo da sala, marcar nos stories, avisar em rede social que a melhor aula do mundo tá começando. Enquanto isso, você marca nas redes sociais, enquanto isso, você que tem acesso ao Classroom, lembre-se, criança, resolva os exercícios do Classroom que estão lá para você, garante sua presença, garante sua avaliação. Você que faz com todo o capricho do mundo, que eu sei, aquelas tarefas impressas da sua escola, lembre-se de marcar com a sua escola o melhor momento para você devolver com segurança e tranquilidade essas atividades na sua escola. E claro, garante presença, garante avaliação. Ok, bebê? A gente já pode começar a aula? Já pegou o caderno, já pegou a caneta, já está pronto para anotar? Já chamou a família para assistir juntos? Boa! Então acompanha a aula de hoje, anota tudo que você achar importante, depois pode discutir com o seu professor na sala também. Legal? Para a gente começar, na aula anterior, nossa revisãozinha, o que você viu na aula anterior que hoje a gente vai continuar? Você viu que a Inglaterra iniciou o domínio das Índias lá no século 17. Ainda, os ingleses fizeram a estratégia de alianças com lideranças locais para exercer esse domínio sobre a região. E ainda você viu que a Índia exportava matéria-prima ou algodão para as fábricas inglesas e importava os produtos manufaturados. Lembra que a Inglaterra já tinha estava passando até, pela Revolução Industrial que você já estudou, ok? Para a gente seguir nossa vida, para a gente começar a aula de hoje, o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos analisar como se deu esse processo de ocupação e de imperialismo na Ásia e esse processo na Índia, que a Inglaterra executou na Índia de dominação. É bem uma continuação da aula anterior. Se você perdeu a aula anterior, corre assistir. Se você assistiu, prestou atenção na aula anterior, hoje está muito mais tranquila essa aula. Então, você conhece esse jogo aí que está na sua tela? Os meninos do lado esquerdo aí jogando, você conhece? Reparou um pessoal jogando aí, tá? Os amigos jogando? Já assistiu uma partida de cricket? Conhece esse jogo? Cricket? Não? Ah, professor, ele parece um pouco de bets que tem aqui no Paraná, ou taco, chama em alguns lugares. Isso, bets, taco, beisebol. Então é muito parecido com esses esportes, bets, o beisebol, esses esportes, o cricket. Ele é um esporte muito popular na Índia, jogado aí pela população em geral, quase como aqui no Brasil se joga bets ou se joga o golzinho na rua. O cricket é uma mostra efetiva da influência cultural da Inglaterra na Índia. Por quê? O cricket é um esporte inglês tradicional, criado na Inglaterra, muito jogado ainda hoje na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E na Índia, influência cultural da presença inglesa na Índia, também muito praticado, muito jogado. Aliás, a Índia é bicampeã da Copa do Mundo de Cricket. Ela venceu em 1983 e 2011 e vai sediar a Copa do Mundo de Cricket de 2023. Então a Índia é super importante nesse esporte, muito praticado no país e prova da influência cultural da Inglaterra sobre a Índia. Vamos relembrar a última aula, já que você entendeu aí que, sim, existe uma influência muito forte da Inglaterra, ainda hoje, mesmo pós-independência, na Índia. Existe essa influência cultural muito forte. Então, vamos relembrar nossa última aula para entrarmos na aula de hoje. Você lembra que para enfraquecer a rica produção de tecidos indianos, o que a Inglaterra fez? Ela aumentou os impostos sobre os tecidos, e passou então a vender tecidos ingleses mais baratos dentro da Índia. A maioria das tecelagens indianas faliu. Você tem essa questão aí de dominação inglesa. Ainda, você viu que a Índia passou a produzir grandes quantidades de algodão que iam para as fábricas inglesas. E isso proporcionava muito lucro para as fábricas inglesas,
para esses proprietários das fábricas inglesas e para a coroa britânica. Então, muito lucro a partir da exploração colonial da Índia. Algodão, mas lembra também, carvão, ferro, ópio, também como elementos importantes. Os abusos das autoridades inglesas na Índia, o empobrecimento do povo, as sucessivas crises de fome que a gente falou na última aula, todos esses problemas, de novo, abusos de autoridade, o empobrecimento do povo por causa do aumento de impostos, né? E as crises de fome seguidas, então, esses três elementos principalmente, eles causavam grande insatisfação entre os indianos. Claro, uma dominação que não está gerando frutos benéficos para os indianos, gerava insatisfação. Em meados do século XIX ainda, os ingleses criaram uma lei determinando que todo o território indiano em que um soberano local morresse sem deixar herdeiros, seria automaticamente anexado ao território inglês. Então, existe um líder, um príncipe, um marajá, um governante local. Se ele morrer sem deixar herdeiros, esse território é da Inglaterra. Olha a lei que os ingleses estabeleceram. Então, mais um abuso aí nessa colonização que gerou revolta. Aqui você tem um panorama nesse mapa do Império Britânico no mundo aí no final do século XIX, início do século XX. Todas as áreas em vermelho escuro eram posses, colônias da Inglaterra. Todas essas áreas aí. E eu deixei destacado ali para você no mapa, em roxinho ali, para você as Índias. Mais ali no sul da Ásia, então, as Índias. Mas repare, o poder de dominação do Império Britânico. Um império mundial. Como se dizia, o império onde o sol nunca se põe, pois sempre é dia em algum lugar do mundo onde a Inglaterra manda. Então, um império vasto, enorme, gigante, e as Índias bem aí no meio deste poder todo. Uma das manifestações de resistência a esse exagero inglês na colonização foi a revolta dos cipaios. Cipaios. Eu coloquei com S aqui até destacado, em alguns lugares, em alguns sites, livros, você pode encontrar com C, tá? Cipaios com C ou com S você vai encontrar. É a mesma coisa, faça a tua pesquisa. O que é cipaio? Era como eram chamados os soldados do exército inglês na Índia que eram indianos. Ficou complicado? Calma, então vamos lá. O exército inglês na Índia, para a região de dominação, para exercer o poder. Dos cerca de 280 mil soldados que havia no exército, mais ou menos 50 mil eram ingleses. Os outros mais de 200 mil soldados desse exército inglês eram indianos, que eram, então, parte desse exército. Esses indianos, parte do exército inglês, eram chamados de cipaios. Cipaio quer dizer algo como soldado em hindi, que é a língua indiana, a língua hindu. Esses soldados cipaios, eles eram treinados pelas técnicas militares inglesas e eram chefiados pelos grandes proprietários locais da Índia. Então, uma parceria até no exército. O que foi a revolta dos cipaios? O que foi isso? Os rebeldes, eles eram contra os pesados impostos, eram contra a mistura de castas nas tropas do exército. E lembra que a Índia tem isso como característica cultural, a divisão populacional em castas, em grupos sociais. Já os ingleses não respeitavam essas castas, misturavam castas diferentes na mesma legião do exército. Ainda o que revoltava eles, o uso da gordura de bois e de porcos para impermeabilizar os cartuchos das armas. Então esses cartuchos, para evitar deteriorização, esses cartuchos, eles eram, viu, falhou? Eles eram então encharcados por essas banhas de porco ou de boi. Problema, os hindus têm a vaca, o boi, como um animal sagrado. Então eles não podem tocar, usar essa gordura da vaca. Já os muçulmanos, que também faziam parte então, desse exército, não podiam tocar no porco, considerado um animal impuro. Então eles se recusavam a usar cartuchos com gorduras desses animais. Então um problema, e eles eram obrigados a usar
pelos ingleses, mais um motivo de revolta. Os cipaios alegavam desrespeito cultural e desrespeito religioso. Os ingleses reprimiram a revolta com muita violência, usaram canhões, metralhadoras para reprimir essa revolta dos cipaios. Cerca de 200 mil indianos morreram nessa revolta, aí que durou aí pouco mais de um ano na Índia. Mas ela é considerada por muitos historiadores indianos como a primeira revolta que pedia a independência da Índia. Porque eles contestavam a dominação da Inglaterra, eles eram contra essa dominação, pediam então maior liberdade para os indianos. Quiz para você relaxar, para você anotar, testar conhecimento. No processo de dominação da Índia pela Inglaterra, quem eram os cipaios? Quem eram os cipaios? Claro, eles eram os soldados indianos do exército inglês. Não confunda com os marajás, aquelas lideranças rurais locais da Índia. Então, os soldados indianos do exército inglês, os cipaios. Consequência da revolta dos cipaios. Vamos falar sobre algumas delas. A Inglaterra aproveitou a oportunidade agora para assumir, então, diretamente o governo da Índia. A partir da revolta dos cipaios, a Inglaterra, então, mantém um pouco da política de alianças, mas agora a Inglaterra estabelece um governo próprio na Índia. Próprio, para evitar novas revoltas. Ela extinguiu a Companhia das Índias Orientais, acabou essa companhia, depois aí de pouco mais de 250 anos de existência. A companhia tem fim porque a Inglaterra agora domina de verdade, não cede mais o monopólio a uma empresa. Os territórios sob seu domínio foram integrados ao chamado Império Britânico, aquele que a gente mostrou no mapa, e foi nomeado um vice-rei para governar a região. Então foi criado, eu destaquei para você, o vice-reino da Grã-Bretanha das Índias. Esse vice-reino que a gente já tinha falado na aula anterior, foi criado aí após a revolta dos cipaios para garantir esse domínio mais efetivo da Inglaterra sobre a região. Em 1877, a Rainha Vitória, que era a rainha da Grã-Bretanha, da Inglaterra, ela foi então proclamada imperatriz da Índia. Então ela passava também a ter o controle, o governo direto da Índia. Aqui, do teu lado esquerdo, uma foto da Rainha Vitória e do seu lado direito, a coroa que ela usava então como imperatriz da Índia, além da coroa que ela tinha como rainha da Grã-Bretanha. Legal? Lá do Reino Unido. Então, a Rainha Vitória, aliás, a rainha que mais governou o mundo no século XIX, ela governou por muito tempo, então, a Inglaterra, e teve todo esse domínio que a gente viu no mapa anterior. Continuando, a Inglaterra, então, parou com essas ações de anexar novos territórios na região, e ela implantou essa tolerância religiosa. Exerceu o governo diretamente, mas agora passou a exercer também a tolerância religiosa com hindus e muçulmanos locais, que eram dos problemas lá da revolta dos cipaios. Lembra? Eles acusavam de intolerância religiosa. Os indianos também foram admitidos em cargos públicos, claro, de menor escalão, os cargos públicos mais baixos, mas indianos eram admitidos. Os lucros que a Inglaterra tinha na Índia permitiram aos ingleses construir um amplo sistema ferroviário e de comunicações na Índia. Fundamental para o comércio, esse sistema de transporte de estradas de ferro, essas ferrovias fundamentais para o transporte principalmente do algodão, mas também do carvão, também do ópio,
também do ferro da Índia, e ainda o sistema de comunicações facilitar esse domínio aí. Então, boa parte desse sistema de ferrovias de comunicações construído a partir dos lucros obtidos com o ferro, com o carvão, com o ópio e com o algodão indiano. Então, elementos tirados aí da própria Índia pela Inglaterra. Agora, tem atividade para você. Já que falamos de comunicação, de estradas, de ferro, presta bem atenção nesse texto da Lady Falkland. Então, ela escreveu esse livro depois da visita dela à Índia. Repare no relato que ela conta aqui. Pouco antes de deixarmos a Índia, a estrada de ferro para Bombaim só estava construída num curto percurso para além de Taná. Era a primeira estrada de ferro da Índia. Pode-se bem imaginar o espanto e a excitação que causou nos nativos. A construção de um templo havia sido começada. Os últimos triunfos da ciência, lado a lado com as superstições de milhares de anos atrás. Reparou então que ela comenta desse templo logo ao lado da estrada de ferro e faz essa comparação da ciência e das superstições. Olha ali. Como a autora inglesa interpreta a existência de estradas de ferro na Índia e a presença de um templo religioso próximo ali.
no relato da Lei de Falkland, como que ela interpreta a Estrada de Ferro, lado a lado com um templo religioso? Ela interpreta a Estrada de Ferro como progresso, a ciência chegando até essas regiões atrasadas da Índia. E a Inglaterra que levou esse progresso. É assim que ela interpreta. Então, quem trouxe o progresso? Os colonizadores. A Inglaterra, então, estaria levando os seus valores, os seus conhecimentos para aquela sociedade que era vista pelos ingleses como atrasados, como selvagens, como inferiores nessa visão do século XIX. O templo religioso seria a prova desse lado atrasado. Lembra que ela coloca no texto superstições milenares? Porque os indianos privilegiavam a religião ao invés da ciência, então ela vê eles como esse lado atrasado aí, o templo religioso. Falando sobre essa exploração não só da Índia, mas da Ásia toda, um produto na Ásia superou qualquer outro, até mesmo o algodão indiano. Qual produto os ingleses buscavam desesperadamente na Ásia? O chá chinês. O chá que vinha da China. Mas peraí, a gente estava até agora falando de Índia. De repente mudou para a China? Que viagem é essa? Calma, bebê. Vamos entender. O produto buscado era o chá. Mas os chineses não tinham interesse nos produtos ingleses, nem nos tecidos. E agora, como negociar esse chá se os chineses, com valores muito diferentes dos valores ocidentais, não queriam os produtos ocidentais? E agora, aí entra em cena também a Índia. Os chineses interessavam-se pelo ópio, essa droga extraída lá do extrato da papoula, que era então transformado numa droga, numa substância muito querida e consumida então pelos chineses. Os chineses queriam muito esse ópio. E aí sim a Inglaterra tem uma moeda de troca, o ópio pelo chá. Aqui até coloquei para você o chá e as porcelanas chinesas. Lembra que na última aula a gente tinha comentado? Então, produtos que os europeus gostavam muito. O chá, superior a qualquer outro, e as porcelanas chinesas. Olhando bem essa foto, tua mãe tem umas porcelanas em casa? Tem porcelana chinesa? É, aquela xícarazinha, aquela pequenininha que ela só usa, que ela diz que não pode tocar, que só usa quando vier visita importante. Você nunca viu ninguém usar na sua casa? Isso, aquela porcelana lá, que tua mãe falou que se você quebrar, coitado de você. Isso. Essas porcelanas, então, as chinesas com um valor muito maior, muito mais elevado, produtos que os europeus queriam muito. E o ópio usado para trocar por essas porcelanas e por esse chá, principalmente, o ópio mascado, espalhou-se o uso dele pelo Oriente a partir do século XIX, dessa presença inglesa que levou esse ópio para o resto do Oriente. O ópio é extraído, como eu falei, da papoula, essa flor que está aí para você, mais uma fotinha para você conhecer a papoula. E o ópio, ele provoca euforia seguida de um sono com alucinações. Então ele é conhecido, classificado como um alucinógeno. É uma droga, então ele é usado mascado. Deu muitos problemas o consumo desse ópio nas sociedades orientais? Muitos, mas calma. Sobre esse ópio, próxima aula que a gente vai falar. Já que a gente vai deixar o ópio para a próxima aula, o que você aprendeu na aula de hoje para a gente fechar dominação inglesa na Índia? Você viu? As condições da dominação inglesa na Índia causaram revoltas na população. Altos impostos, abusos, tudo isso, as crises de fome todas causaram revolta. A principal revolta dos cipaios, soldados indianos do exército inglês. A revolta, depois de vencida a revolta, a Inglaterra efetivou seu domínio real sobre a Índia, criando ali o vice-reino da Grã-Bretanha das Índias e aumentando o seu poder na região. Ok? Lembra dessa influência toda? A gente abriu a aula falando do cricket, a influência real da cultura inglesa sobre a cultura indiana. Ok, pessoal? Eu fico por aqui, mas sim, eu voltarei na próxima aula para continuarmos a falar de dominação inglesa na Ásia. Eu vou ficando por aqui. Tchau, povo!